Hello everyone, I am teacher Mauricio, and in this lesson we are going to talk about to tell the time in English. Oi pessoal, aqui é o professor Maurício. Nessa aula nós vamos aprender sobre horas em inglês, sobre alguns períodos do dia. Aqui embaixo vai ficar o sumário, onde vocês podem passar diretamente para o ponto que vocês quiserem aprender, isso é sobre as horas. E eu gostaria de agradecer a grande artista plástica que sempre participa das produções do nosso canal, a Giovana Barreto, do canal Dream Art by Giovana Barreto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais da Giovana, e também gostaria de agradecer ao Maurício Júnior, que participa das gravações e faz toda a direção de fotografia e filmagem dos nossos vídeos. A vocês, meu muitíssimo obrigado. Thank you very much. É muito importante que você conheça os números de 1 a 60 para poder falar todas as horas, pois a gente tem 12 horas e 60 minutos em cada uma delas. Então é bem importante que você saiba os números de 1 a 60. Vamos começar aprendendo algumas formas de a gente perguntar as horas em inglês. Uma das formas mais tradicionais é dizer What time is it? Outra forma que nós podemos perguntar as horas é dizer What's the time? What's the time? Outra forma de se perguntar as horas em inglês é dizendo Have you got the time? Have you got the time? Em inglês, para falar de horas inteiras, quando é 7 horas em ponto, por exemplo. Geralmente, na linguagem falada, que é uma linguagem mais simples, a gente pode dizer It's 7, é 7 horas. A gente não diz It's 7 hours, somente It's 7. Ou então a linguagem mais tradicional, que é mais aceita quando se vai escrever, que é usar a expressão o'clock. Em inglês da Inglaterra, eles falam o'clock. E nos Estados Unidos se fala o'clock. Então, 7 horas. It's 7 o'clock. 5 horas. It's 5. It's 5 o'clock. São 5 horas. Quando a gente vai falar de, por exemplo, 7:30. Aqui no Brasil a gente diz 7:30. Na língua inglesa, metade ou meia se fala half. 7:30. Quando a gente for falar de meia hora, ou alguma hora que já está na metade, é possível dizer It's 7:30, 7:30, ou então pode dizer que é meia hora depois das 7. It's 7:30. Esse past pode ser, a gente pode entender como depois. Então, metade depois das 7. Ou meia hora das 7. It's 7:30. Esse na linguagem escrita. Na linguagem coloquial, ou na linguagem falada, it's 7:30. Ou também na linguagem falada, it's 7:30. Agora, quando nós vamos falar de horas que não é nem inteira, nem está na metade, por exemplo, 1:05, 2:10, e o ponteiro dos minutos está sobre um dos 12 números, então nós falamos a hora e os minutos na linguagem de conversa do dia a dia, a linguagem da comunicação verbal. Nós dizemos a hora e os minutos. 7:10. It's 7:10. Não é 7:10. A gente não fala It's
7 and 10. O E a gente não coloca, fica só it's 7, 10. Ou então 11 e 15. It's 10, 15. 10 e 15. 10 e 40. It's 10:40. Na linguagem escrita ou no mais tradicional, a gente usa o past, que é depois, e o to para. Quando o relógio está até no 30 minutos, até o ponteiro marcar o número 6, nós usamos o past. 3 e 5. It's 5 past 3. 5 depois das 3. Também, outro exemplo, na língua inglesa falada, quando é 5 e 5, ou 1 e 5, que é o nosso exemplo, o 0 é pronunciado, então fica 1, 0, 5, 1 e 5. Eles falam 1 ou 5. O 0 também, no lugar de 0, é falado O. Então, it's 1 ou 5, 1 e 5. Quando passa da meia hora, aqui no Brasil a gente diz, que hora é? É 3h45. It's 3:45. Mas também pode dizer assim, falta 8h50, falta 10 para as 9. Então a gente diz it's 10 to 9, 10 para 9. E assim com as outras horas, quando o ponteiro estiver depois do número 6, no 7, no 8, 9 e assim por diante. Se nós dividirmos uma hora em 4 partes, cada uma vai ficar com 15 minutos. A gente pode dizer também que 15 minutos é um quarto de hora. E existem algumas expressões. Aqui no Brasil, quando o relógio marca, o ponteiro está no número 3, nós dizemos a hora e 15. 1h15. Ou então, quando o ponteiro, o grande, está marcando, apontando 9, nós dizemos que falta 15 para a próxima hora, ou 15 para as 2. Vamos a alguns exemplos. 3h15. It's 3:15. 3h15. Ou então 15 minutos depois das 3, ou um quarto depois das 3. It's 3:15. It's 3:15. Que é um quarto depois das 3. Agora a próxima. 6:15. Ou então it's 6:15. 6h15. A outra situação é no último quarto de hora, quando o ponteiro dos minutos está sobre o número 9. Nesse exemplo, marca 12h45. Você pode dizer 12h45, 12:45, ou então dizer que falta um quarto para 1 hora, ou 15 para 1, como a gente diz no Brasil. Então a gente diz it's 1:45, 15 para 1. Outra forma de dizer as horas em inglês é quando os ponteiros não são nenhum daquele, quando o ponteiro estiver entre os números, entre o 1 e o 2. Por exemplo, é 1 e 3. Nós podemos dizer it's 1:03, ou então podemos dizer it's 3 minutes past 1. O minutes past, que a gente só usa quando não for um múltiplo de 5. Outro exemplo, 6 e 9. It's 6:09. Ou então, passa 9 minutos das 6. It's 9 minutes past 6. A outra forma
é quando falta alguns minutos para a próxima hora. Vamos usar 8h57. Pode ser falado normalmente. It's 8:57. É 8h57. Mas a gente não pode dizer assim, ó. It's 8:57. Não é costume dizer isso quando está conversando com alguém ou na hora de falar as horas. Agora, se a gente quer dizer que falta 3 minutos para as 9, a gente fala It's 3 minutes to 9. Para falar de horas exatas, a gente viu que usa o o'clock e que, sabendo os 12 números, é possível completar ali as horas dizendo o'clock. Então, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock e assim por diante. Mas quando for o relógio estiver marcando no 12, às 12 horas, pode ser as 12 horas do dia ou da noite. Quando é 12 horas, a gente diz meio-dia, que pode ser traduzido como midday, ou então it's noon, é meio-dia. Aqui no Brasil, quando é 12h30, a gente diz meio-dia e meio. Lá não pode, a gente só diz it's noon ou it's midday. E para quando for à noite, a gente diz it's midnight. Aqui no Brasil é bem comum a gente usar o horário de 24 horas. Mas nos Estados Unidos ou nos países que falam língua inglesa, é muito raro usar 24 horas. Então eles usam AM para dizer antes do meio-dia, ou antemeridian, que é uma expressão em latim que diz antes do meio-dia, ou post-meridian, que significa depois do meio-dia em latim. Geralmente é colocado os números e o AM ou o PM. É muito difícil acontecer uma situação que você está falando de hora e alguém dizer it is 1 AM ou 1 da manhã. Isso é muito raro. Então, quando for usar AM ou PM, AM ou PM, se usa os numerais e o PM para depois do meio-dia e o AM para antes do meio-dia. Os horários com 24 horas são praticamente exclusivos para tabelas de horários, como ônibus, avião, metrô, ou então os horários das Forças Armadas, que eles sempre utilizam as 24 horas e não 12. Quando for falar de horário de 24 horas, então o mesmo procedimento da linguagem falada. 20h45. It's 20:45. Não se usa nem o half, nem o to, se usa mesmo os numerais. Se você precisar dizer que um horário é da manhã, você pode dizer 8 horas da manhã. It's 8 in the morning. It's 8 in the morning. É 8 da manhã. Ou então dizer 3 da tarde. It's 3 in the afternoon. It's 3 in the afternoon. É 3 da tarde. Agora, se você for falar de um horário assim, quando está começando a escurecer, ali 6, 7 horas, você pode dizer it's 7 in the evening. It's 7 in the evening, que o evening é usado para as primeiras horas quando começa a anoitecer. Agora, quando for perto da hora de dormir ou for bem de noite, 11 horas da noite. Se diz it's 11 at night. Vocês perceberam uma coisa? Quando é de manhã, de tarde ou de noitezinha, como a gente pode traduzir ali o evening, a gente usa in the morning, in the afternoon, in the evening. Mas quando for à noite, sempre usar at night.
Pessoal, esta foi a nossa aula sobre horas em inglês. Você aprendeu algumas expressões relacionadas aos horários, você aprendeu a falar as horas exatas, horas com meia hora, e os múltiplos de 5 e quando não for múltiplo de 5. Nós também aprendemos a falar a hora dos falantes nativos, as pessoas que falam no cotidiano, e a melhor forma de escrever as horas quando a gente for produzir um texto escrito. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. CIA!